Você pode abrir comigo a sua Bíblia, lá no finalzinho de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Lá no finalzinho há uma série de orientações do apóstolo Paulo. São frases, cada uma delas tem um ensinamento muito importante para a vida cristã. Às quartas-feiras, no nosso estudo bíblico, eu tenho seguido essas frases em estudo, mas eu achei tão importante, era um dia de louvor, de gratidão pelos 20 anos do Madrigal, que eu senti desejo de falar sobre essa recomendação final do apóstolo Paulo para nós. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Leio na nova versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica. Acompanhe-me na sua. Diz assim o Senhor: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos repetir isso em frases? Vamos, eu falo a frase, vocês a repetem e depois eu prossigo até o fim. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queira Deus abençoar a sua palavra. O que significa dar graças em tudo? Seria o ensino de negarmos a dor? Deus está dizendo para nós: negue a dor, seja agradecido. Harold Kirchner, no livro Quando Tudo Não É o Bastante, o rabino judeu, num comentário que ele faz de Eclesiastes, ele fala que esteve numa conferência onde 5 religiões tratavam do tema dor. Ele sentou-se ao lado de um líder hindu que disse que a religião dele ensina você ficar acima da dor. Você vence a dor e se torna uma pessoa serena, sobreelevando a dor. E a gente vê, talvez você já tenha visto, hindus deitados em camas de prego. Já viu isso, não é? Tornar-me acima da dor, dizia Kirchner, torna-me uma pessoa desumana. É o pai que não deixa o filho andar de bicicleta porque ele pode cair. Não vai ter vida. Usar uma armadura para impedir de ferimentos, mas vai impedir também que a pessoa cresça. É um jogo do contente que a Bíblia está nos ensinando, um comportamento adotado por Poliana, naquele velho livro de 1913. Poliana, considerado um dos maiores clássicos da literatura infanto-juvenil. Bom, o ensinamento do jogo do contente pode ajudar muita gente em determinadas situações, mas não é capaz de manter firme a nossa atitude quando nós enfrentamos situações muito mais complexas. Eu estava ouvindo a história de um professor de filosofia que gostava de dizer que tudo que vemos nada mais é do que projeção mental e nada existe, tudo é ilusório. E um dia ele estava andando com os seus alunos em um pasto, mostrando a natureza, as árvores, os rios, e tirando lições disso, dizendo: tudo é irreal, é apenas uma ilusão óptica. E de repente surge um boi bravo no pasto, vindo em direção deles, e todos correm e sobem uma árvore para se proteger. E quando um aluno viu, o professor também estava em cima da árvore. E aí disse assim: o senhor não acabou de dizer que tudo é ilusão?
Por que então fugiu e subiu para essa árvore? E ele respondeu: o problema é que eu não sei se o boi sabe disso. Um antigo cântico na nossa igreja, e você conhece esse cântico, eu vou começar e você vai. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre, mesmo... Uau, hein? Vocês conhecem, olha, isso é de 1900 e lá vai para trás, hein? Isso é lá de... E eu não sei se a teologia desse cântico é correta, porque o próprio Jesus, nosso Senhor, chorou diante da morte do seu amigo Lázaro. Ele não ficou sorrindo quando não dava. Ele não ignorou a dor. Nos bons tempos de Caio Fábio, eu estou melhorando, eu falava no saudoso Caio Fábio, agora eu estou nos bons tempos de Caio Fábio. Ele escreveu um sugestivo livro que dizia assim: o privilégio de poder simplesmente dizer, está doendo. E para que vocês não se esqueçam, na capa do livro havia um esparadrapo. Mas a Bíblia diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A frase em tudo dai graças é um convite à gratidão constante, mesmo diante de situações desafiadoras, É um reconhecimento que o crente tem de que Deus está presente em todas as circunstâncias, inclusive nas mais difíceis, e que Ele opera para o nosso bem, mesmo quando nós não conseguimos compreender os seus planos. Colocarmos em prática Romanos 8:28 constantemente na nossa vida. Norman Vincent Peale, que escreveu O Poder do Pensamento Positivo, aliás, escreveu uns 30 livros, quem leu um, leu todos. Ele afirmou que ser agradecido faz todas as coisas melhores, e nisso eu concordo. De fato, gratidão é a chave do sucesso. Pessoas negativistas tendem a ser fracassadas, e nós precisamos escolher se nós queremos andar na rua da gratidão ou no beco da murmuração. Vou repetir, você tem que escolher se vai andar na rua da gratidão ou no beco da murmuração. E aqui para nós, onde você tem andado? Na Bíblia, há 140 referências sobre dar graças a Deus. E o que agradecer? Chesterton, certa vez, fez uma declaração e ela se tornou clássica. Volta e meia nós lemos essa declaração. E ele diz assim, você vai se lembrar dela: eu reclamava porque não tinha sapatos, até que encontrei alguém que não tinha pés. Clássico, nós conhecemos isso. Então não é fácil dar sempre graças por tudo quando a Bíblia nos aconselha. Agradecer pelas boas coisas, por uma aprovação, por um sucesso, pelo aumento do salário, é algo bom. Mas agradecer sempre é algo desafiador. Basta olhar a realidade do nosso coração. Olhe para o seu coração. Nós temos uma forte tendência para reclamação e murmuração, não é verdade? Nós não temos tendência à gratidão, mesmo sabendo que a Bíblia nos exorta através do apóstolo Paulo, quando esteve preso, ele dizendo aos crentes em Filipos: fazei tudo sem murmuração nem contendas, em Filipenses 2,14. Praticar a gratidão em tudo é um desafio, especialmente diante das dificuldades e dos sofrimentos. É natural, diante de sofrimentos, sentirmos desânimo, tristeza, raiva, frustração. Tudo isso nos acontece em tempos difíceis.
O que pode tornar a gratidão algo distante e aparentemente impossível para nós. Praticar a gratidão em tudo não significa negar as dificuldades ou fingir que tudo está sempre bem. Significa, como já disse, reconhecer que Deus está presente em todas as circunstâncias, que Ele opera para o nosso bem. É uma atitude de fé, é uma atitude de esperança, que nos ajuda a viver uma vida mais plena e significativa. Eu estava sentado ali e me lembrei que a maior expressão de louvor e gratidão a Deus vem de Abacuque, quando não havia gado no campo, não havia nada, e ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. A gente cita Jeremias, Jerusalém totalmente arrasada, gente com fome, criança morrendo, tudo para trás. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele não está alegre com o que está acontecendo, mas ele tem uma atitude positiva diante da dificuldade. Agora a pergunta é: agradecer por tudo ou agradecer em tudo? Olha aí para a sua Bíblia aí. O que diz a sua Bíblia? Agradecer em tudo. Os comentaristas têm feito uma observação interessante nesse texto. Dar graças a Deus em tudo ou por tudo. A diferença é muito sutil, irmãos, mas é importante a gente entender. Dar graças a Deus por tudo implica em agradecer a Deus por todas as coisas que acontecem em nossas vidas, tanto as boas quanto as ruins. Irmãos, é a capacidade de você encontrar motivos para agradecer, mesmo em meio às dificuldades e sofrimentos. Dar graças a Deus por tudo coloca ênfase nas coisas em si, mas dar graças a Deus em tudo coloca a ênfase na nossa atitude. Uma coisa é dar ênfase nas coisas, outra coisa é dar ênfase na sua atitude. E Deus diz: dai graças a Deus em tudo. A sua atitude é que faz a diferença. Dar graças a Deus em tudo aponta para o fato de que Deus pode transformar qualquer situação para o nosso bem. Não é preciso dizer: que coisa maravilhosa, sofri um acidente de carro. Não é preciso dizer: obrigado, Senhor, pela tragédia. Não é para dizer: aleluia, estou com câncer. Não se trata de masoquismo cristão. Não há nenhum prazer na gratidão em si, nem no sofrimento enquanto sofrimento, mas ainda assim podemos dizer: Senhor, apesar da minha dor, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que este momento da minha vida está muito difícil, esses fatos causam muita tristeza ao meu coração. Mas eu te agradeço porque sei que na sua sabedoria o Senhor vai usar isso para a tua glória e para o meu bem. Como é difícil isso, irmãos. Mas isso é dar graças a Deus em tudo. Nesse caso, nós não estamos felizes com a dor, mas nos sentimos seguros no meio da dor, porque sabemos que há um Pai amoroso e bondoso que cuida da minha história, que cuida da sua história e tem pensamentos de paz e não de mal para a minha vida e para o meu bem. Não significa agradecer a dor em si, irmãos. O cristão não é sadomasoquista, mas reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. Certo homem era muito amigo do rei e sempre tinha um lugar cativo
quando o rei saía para caçar. E um dia ele estava na floresta, o rei estava cortando um galho com um facão e subitamente sofreu um acidente e cortou o seu dedo polegar. E no meio da sua dor, o seu amigo, tentando consolá-lo, disse o seguinte: rei, não se preocupe, Deus faz todas as coisas certas. E o rei ficou indignado com aquela declaração aparentemente imbecil daquele amigo. E no meio da sua dor, o rei ficou irritado, mandou prendê-lo, e no ano seguinte o rei foi caçar e não convidou mais aquele seu amigo. E aí ele com a sua comitiva adentraram inadvertidamente a uma área habitada por canibais e foram presos numa emboscada e levados como troféus. E no dia seguinte os canibais mataram um de seus companheiros e o comeram. E o rei agora sabia que ele seria a próxima vítima, mas surpreendentemente os canibais viram quando ele tinha um dos dedos cortado, e aí disseram: dedo cortado não, soltaram-no imediatamente. História, né, irmãos? O rei conseguiu atravessar a floresta, retornar à sua casa, e no caminho começou a se lembrar daquele amigo que disse: Deus faz todas as coisas certas. E a sua primeira atitude ao chegar ao palácio foi encontrá-lo, contar a sua história e pedir perdão por ter agido tão intempestivamente diante da sua afirmação. E disse: olha, você fique tranquilo, você está livre. E aí aquele rapaz disse para o rei: rei, de fato Deus faz todas as coisas certas, veja só o meu lado, imagine se o Senhor não tivesse me colocado na cadeia, eu iria com o Senhor para essa aventura e logicamente eu seria morto, não é? Então, irmãos, a expressão em tudo dai graças me faz refletir sobre outra expressão da Bíblia. Queria que você prestasse atenção nisso. Há uma outra expressão bíblica em Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor. Agradar-se do Senhor, o contrário é aborrecer-se de Deus. Há muitas pessoas aborrecidas e chateadas com Deus. Mas o salmista diz assim: agrada-te do Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E agradar-se do Senhor significa ficar feliz com o que Deus é e com o que Deus faz. E o texto nos diz que quando nos agradamos de Deus, Ele satisfaz os desejos de nossos corações. Sabemos que Deus não tem compromisso com os nossos desejos, irmãos. Falei nisso num culto à noite recentemente. Deus tem compromisso com as nossas necessidades. Mas, curiosamente, o salmista nos ensina, inspirado por Deus, que quando nós nos agradamos de Deus, Ele concede os desejos do nosso coração. E então Ele pode satisfazer os desejos do nosso coração. Será que nós temos experimentado essa maravilhosa bênção de Deus satisfazer os desejos do nosso coração? Para que Ele satisfaça nossos desejos do coração, nós precisamos nos agradar dEle. E aí é um hino que nos ajuda a entender um pouco mais em tudo das graças. Vocês lembram da história, aquele hino que nós cantamos: se paz a mais doce, puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É o hino 498 do cantor cristão, acho que é isso, né? Sou feliz. E foi escrito por um homem que perdeu tragicamente sua família num naufrágio. E romanticamente se diz que ele viajou e quando estava mais ou menos no lugar do naufrágio, Deus colocou no seu coração esse hino:
Sou feliz com Jesus, meu Senhor, e que a letra original diz: está tudo bem com a minha alma. Apesar do momento de aflição, o meu coração está em paz. Apesar do meu momento de aflição, não estou murmurando, não estou dizendo: ó céu, ó vida, ó azar. Só é possível dar graças a Deus em todas as coisas quando estamos certos de que Ele está no controle de todas as situações e que esse nosso Deus tem um propósito divino. Sabendo disso, nós podemos agradecer. Dessa forma, entregamos todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins, porque reconhecemos que tudo pertence a Ele e que Ele é a fonte de toda a nossa força e confiança. Agora vou fazer uma pergunta: por que ser grato? E vou dar algumas respostas. Em primeiro lugar, porque quando enfrentamos lutas e tentações e somos gratos, nós temos oportunidade de glorificar ao nosso Deus. Se as pessoas nos veem como discípulos de Cristo e nós enfrentamos nossas perdas tão desesperadas quanto elas, eles vão perguntar: que diferença o Deus dele faz na vida dele? Ele está tão desesperado quanto eu. Mas se nós enfrentamos até as contrariedades e dificuldades com fé, serenos nesse Deus, não contentes, mas entendendo que Deus está cuidando, mesmo que eu não entenda, as pessoas perceberão Deus em nossa vida. Lutas são oportunidades dadas por Deus, portanto, nós podemos enfrentá-las com atitude de gratidão, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E aí vem o livro de Atos, e o livro de Atos nos ilustra. Olha o que é dito em Atos 5:41. Os apóstolos deixaram o sinédrio sentindo alegria porque Deus os tinha achado dignos de serem humilhados por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não é surpreendente para você? Os discípulos sentiram alegria e se sentiram honrados por terem sido levados à prisão, felizes por serem achados dignos de sofrer afronta por causa de Cristo. Como é que é possível agradecer em tudo? Por que sermos gratos? Precisamos ser gratos, em segundo lugar, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E é interessante que em 1 Tessalonicenses, aparece 2 vezes: esta é a vontade de Deus. E aí você vai perguntar ao Paulo, apóstolo inspirado por Deus, qual é a vontade de Deus? E aí, se você vai para 1 Tessalonicenses 4:3, ele diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade. E aí nós aprendemos com Paulo que a vontade de Deus para a nossa vida, em primeiro lugar, se você deseja fazer a vontade de Deus, não pratique na sua vida um estilo de vida imoral. Essa é a vontade de Deus. Mas a segunda afirmação, esta é a vontade de Deus, é nesse texto, 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus revelada aqui? Que lhe rendamos graças em todas as coisas, em todas as circunstâncias, porque mesmo nos dias escuros, há razões para dar graças a Deus. Nós precisamos transformar as dificuldades em oportunidades e encontrar motivos para agradecer mesmo no meio das dificuldades. Irmãos,
é nos tornarmos resilientes, com jogo de cintura, elásticos. Em meio à dificuldade, é fácil nós nos concentrarmos nos aspectos negativos e nos desanimarmos. E o importante é buscar uma perspectiva positiva e encontrarmos um motivo de termos esperança, como aconteceu com Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tudo destruído, tudo acabado. Jerusalém completamente derrotada. E ele não fica ali nos escombros lamentando. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Tente enxergar as oportunidades de aprendizado. Tente enxergar as oportunidades de crescimento, mesmo que isso seja doloroso. Reflita sobre o que você pode aprender nessa sua dificuldade. Pense nas habilidades que você desenvolveu por causa das suas dificuldades. Que conhecimento você adquiriu que não adquiriria se não passasse por momentos difíceis? Como você pode usar essas lições para enfrentar desafios futuros? E é importante praticar a gratidão pelas coisas difíceis, mas deixa eu falar um pouco mais de enfrentarmos as coisas fáceis com gratidão, porque nem sempre as coisas fáceis e boas trazem gratidão ao nosso coração. E quando a gente aprende a agradecer em momentos difíceis, isso nos ajudará a mantermos uma atitude positiva e um aspecto positivo nas bênçãos. O sofrimento pode nos ajudar a ajudar os outros. Parou para pensar nisso? O fato de transformarmos a nossa experiência de dor e de sofrimento em ação de graças pode se tornar uma inspiração para os outros. Compartilhe a sua história com as outras pessoas que estão enfrentando as dificuldades semelhantes. Sua experiência pode ser uma fonte de inspiração e esperança para elas. E só é possível dar graças em todas as coisas quando não temos também, em terceiro lugar, uma relação de suspeição contra Deus. Quando realmente confiamos no amor de Deus, e muitas vezes não temos uma atitude de gratidão, porque nós temos uma atitude de suspeição contra Deus. Enfrentamos o sofrimento com amargura, porque na essência temos um senso de orfandade. Achamos que Deus está nos devendo algo, que Ele não tem o direito de fazer isso conosco. E então nós não confiamos plenamente em Deus, nós desconfiamos das motivações de Deus. E só é possível sermos gratos, dar graças, quando não nos sentimos órfãos de Deus, quando não desconfiamos das motivações de Deus. E eu quero dizer uma coisa, que se você não gravar nada disso aqui que eu estou falando, grave isso. Uma das coisas que mais me abençoam, quando eu penso em Deus, eu penso no atributo da santidade de Deus. Deus é santo. Tudo que Deus faz é com santidade. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Tudo que Deus faz é com motivação santa. Deus não vai te dar uma pernada, não. Deus não vai atrapalhar a sua vida, não. Se Deus permitir uma coisa ruim na sua vida, é para o seu bem. Deus não tem motivações impuras conosco. Deus é santo, e a santidade de Deus é uma garantia de que tudo que Deus faz é santo. Tudo que Ele permite para o meu bem será. Você canta hino e às vezes não se lembra dele. E eu vou lá para a tia Teteca, quando me ensinou, o cantor
cristão cantando assim: tudo que meu Deus permite pro meu bem será, e no dia mais penoso forças Deus dará. Olha, um aqui entendeu. Né? Nós cantamos às vezes e nos esquecemos das letras que nós cantamos. Tudo que Deus faz, tudo que Deus permite, tem motivação pura, porque Ele é santo. Se você não se lembrar mais nada desse sermão, não se esqueça disso. Deus tem motivações santas, e o que Ele permite é para o nosso bem. Irmãos, nós fazemos coisas com más intenções, nós fazemos coisas equivocadas, nós fazemos coisas com motivações confusas, e até mesmo com motivações perversas. Isso mesmo, nós fazemos, eu faço. Confesso aos irmãos, constantemente tenho que vigiar o meu coração, porque ele tem tanta maldade, que só a graça de Deus, para me ajudar a não jogar para fora tudo que há de mal dentro de mim. E eu tenho que deixar Deus fazer uma obra grande na minha vida, para transformar o ser pecaminoso que eu sou. Mas Deus não. Deus é santo. As motivações do interior de Deus são puras, são boas, são para o nosso bem. Então, por que sermos agradecidos? E por que você fica desconfiado de Deus? E por que você acha que Deus vai lhe dar uma rasteira na vida? Deus nunca vai fazer isso, mesmo quando Ele permite coisas ruins para você. No filme Advogado do Diabo, o diabo afirma que o seu lema é o seguinte: matar com bondade. Parece que os malandros do Rio de Janeiro todos já se associaram a isso. Matar com bondade. O aparente bem que Satanás nos faz, e suas ofertas generosas e atraentes, que aparentemente trazem tanta bondade, são, na sua essência, malignas, porque o diabo é mau. Por outro lado, o mal de Deus é bom. Em Isaías há uma declaração que me dá base para dizer isso. Olha o que diz Isaías, capítulo 45, versículo 7. Olha o que diz. Não aparece ali agora. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Preste atenção agora. Essa afirmação de que Deus cria o mal ou permite o mal pode assustar muitas pessoas, mas Deus jamais comete o mal moral, porque Ele teria que negar aquilo que Ele é, teria que negar a sua natureza santa, graciosa e bondosa. Por outro lado, quando o mal nos sobrevém, em última instância, ele só acontece por uma permissão de Deus, como nós vemos no livro de Jó. Mas Deus não pode deixar de ser quem Ele é. E a Bíblia diz que, mesmo quando nós somos infiéis, Ele continuará fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Por último, em último lugar, porque sermos gratos, não menos importante. É possível darmos graças a Deus em tudo, quando vemos as coisas numa perspectiva sobrenatural. E aí eu vou para a ceia do Senhor. Vocês se lembram? Jesus instituindo a ceia do Senhor na noite em que Ele seria traído. Lembra-se disso? Tá? E aí nós lemos, diante da ceia do Senhor, Jesus sabe que logo depois Ele vai ser preso. Ele manda Judas Iscariotes num sinal para ele, diz: o que fazes, faze-o depressa. E ali ele institui a ceia do Senhor.
Este é o meu corpo que é dado por vós, este sangue é o sangue da nova aliança, fazei isto em memória de mim. E aí a Bíblia diz assim: tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Como Jesus pode dar graças partindo o pão que era o símbolo da sua morte e do seu sofrimento? Como é que ele podia dar graças diante da dor? Ele fez isso porque não via a dor como mera dor. Ele não era vítima de Judas Iscariote. Ele não era vítima do seu movimento. Ele não transformou a sua dor em patrimônio pessoal. O profeta Isaías, 750 anos antes da morte de Cristo, afirmou profeticamente: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Meu servo justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. E aquele cântico que a gente canta explica até melhor. Ele via o povo redimido no seu sangue. Como é que é o nome do cântico? Alto preço. Nós cantamos: sei que foi pago um alto preço, e que Jesus via que com a sua morte nós estaríamos num dia de domingo aqui, louvando a Deus. O povo de Deus estaria espalhado pelo mundo, louvando e bendizendo o Senhor e aprendendo dele. Irmãos, Paulo e Silas na cadeia, lá em Filipos, eles cantavam e davam louvores à meia-noite. Eles não estavam felizes com as açoites que eles receberam. Eles não estavam achando bom todo o sofrimento, mas eles não eram vítimas, não. Não eram vítimas do sistema, não. Eles não eram prisioneiros dos romanos ou dos judeus. A perspectiva era sobrenatural. E eles entenderam que Deus tinha um plano naquilo. Aquilo ajudava-os a olharem para o sofrimento deles com outra perspectiva. E eles podiam cantar no meio de surra, no meio de prisão. Eles não estavam nas mãos dos homens, nem nas mãos das circunstâncias, mas nas mãos de Deus. Quando nós temos uma concepção sobrenatural da vida, a vida sim pode dar sentido às nossas perdas, ao luto, à morte, e apenas Deus pode dar sentido ao caos. E aí, quando você tem essa convicção, em tudo você pode dar graças. Deixa eu terminar. A gratidão é um caminho poderoso para felicidade e paz interior. A gratidão não está focada nas coisas, a gratidão está focada no nosso coração, sermos agradecidos. Ao cultivarmos uma atitude de gratidão em tudo, podemos transformar nossas vidas e fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Gratidão é uma jornada, não um destino. Haverá momentos em que será mais fácil praticar a gratidão. Em outros momentos, sermos agradecidos será mais desafiador. O importante é a gente persistir na busca de uma atitude positiva e reconhecermos a presença de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu só consigo agradecer quando percebo que não sou um acidente da história, mas existo pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é que em todos os momentos e em todas as circunstâncias e tempo, em tudo, eu seja agradecido, você seja agradecido. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que é uma recomendação fácil.
A Bíblia nem sempre nos põe recomendações fáceis, mas ela nos dá recomendações que podemos fazer, que podem ser praticadas. Se você, diante das circunstâncias difíceis da vida, tem dito, ó céus, ó azar, diga a Deus, Deus, me ensine a agradecer, me ensine a ser grato, me ensine, porque eu não sei, eu quero aprender a colocar em prática uma atitude de gratidão. Paulo diz que não sabia viver contente em todas as circunstâncias, mas ele aprendeu. Então Deus pode ensinar para a gente também. Que desafio para nós. Em tudo deem graças. Vocês deem graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos. Ó Pai, eu te dou graças por esse desafio tão especial para a nossa vida. E eu te dou graças porque eu conheço irmãos queridos que têm nos ensinado essa lição. Aprenderam a ser agradecidos e estão nos ajudando na nossa caminhada, na nossa jornada. Confessamos, ó Deus, como passamos por momentos tão difíceis na vida, em que tem sido e foi tão difícil te agradecer, te louvar e te bendizer. Mas nós somos teus, Senhor, somos teus discípulos e queremos aprender. Pedimos perdão por tantas vezes em que saiu do nosso coração não louvor, mas murmuração e reclamação. Mas, ó Deus, assim como o apóstolo Paulo aprendeu a ser alegre em todas as circunstâncias, ensina-nos, Senhor, molda a nossa vida conforme Jesus, conforme Paulo nos mostra lá em Filipos, como Jesus nos mostra na ceia do Senhor. Não quer dizer que estamos alegres diante da dor, mas reconhecemos que até mesmo na dor o Senhor tem lições para nós, tem bênçãos para nós, o Senhor tem motivações santas para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a nos concentrarmos nisso e termos uma vida de louvor a Ti. Pai, estamos Te pedindo uma ação sobrenatural do Senhor em nossa vida prática, para que haja glória ao Teu nome nas nossas vidas em todas as circunstâncias. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.